Muito bem, queridos, vamos abrir as Bíblias no Salmo de número 73. É um salmo conhecido de todos nós. Eu já preguei nele algumas vezes, inclusive fiz uma série de pregações nele, alguns anos atrás. Salmo 73. E eu até intitulei essa série de pregações O Avivamento de Asaf. Dividi esse salmo em três. Preguei em 3 quartas-feiras, mas hoje não vai ser assim. Nós vamos pregá-lo de uma vez só. Salmo 73. Assim que você for encontrando, por favor, você coloca de pé no seu lugar, meu irmão e minha irmã. Com reverência à palavra. Sempre é por reverência à palavra. Nunca por nossa causa. Mas sempre por ele e para ele seja toda a glória. Olhe do teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus. Se houver, vá até ele, para que ele acompanhe com você. Todos acharam? Então leiamos. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações. Seu corpo é forte, sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura. Do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade. Falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus. A língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, sempre tranquilos, e aumentam as suas riquezas. Versículo 13. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido, cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já teria aí traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios, os fazes cair na destruição, como são destruídos num instante. São totalmente aniquilados de terror, como acontece com um sonho quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando meu coração estava cheio de amargura, o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido, sem entendimento, era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? Quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Que maravilha. Que maravilha, irmãos. É tão nítido a gente olhar para esse texto e ver que lá no começo nós temos um Asaf e aqui no final nós temos outro Asaf.
Se lá no começo ele está desanimado, dizendo: tudo que eu faço é inútil. Não adianta, por mais fiel que eu tente ser, a minha vida é um mar de problemas. E o pior é que eu olho para o ímpio, e o ímpio está... Só que ele termina dizendo: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Meu irmão, que essa manhã seja uma manhã de renovação para a sua vida. Eu oro a Deus e orei desde ontem, para que você que entrou aqui hoje com os alicerces da sua fé abalados, o Senhor possa restaurá-los. E você possa sair daqui renovado, assim como Asaf. Senhor, nós te louvamos, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por tua presença que está aqui nessa manhã. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus, por tua bondade, por tua graça, já manifestos na nossa vida no dia de hoje. Oh, Jesus, a ti seja o louvor, a glória e toda a adoração nesta manhã. Obrigado por nos afagar com a tua doce presença. E nós, as tuas ovelhas, nós ansiamos tanto, 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 tanto de ouvirmos a sua voz hoje, falando conosco, cuidando de nós. Queremos e precisamos te ouvir, Jesus. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe contra tudo que nós temos lutado. Lutado não somente contra o mal fora de nós, mas do mal que está dentro de nós, Senhor. Lutado para permanecermos crentes, lutado para permanecermos fiéis. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Nós precisamos ouvir tua voz. E toda a igreja diz: pode sentar. Uma das coisas que costuma acontecer quando a gente começa a enfrentar uma crise de fé é o constrangimento. É a tristeza no nosso coração. É a pergunta: por que eu estou assim, Deus? Por que depois de tanto tempo, e aqui hoje especificamente, essa palavra ela é direcionada para aquele povo que já está muito tempo na fé. Por quê? Porque Asaf, ele não era, irmão, um recém-convertido. Escute uma coisa, até porque o recém-convertido, ele não tem crise de fé. Não tem. Eu não sei se você vai se lembrar da sua conversão, mas eu me lembro da minha. E quando eu orava, as respostas eram já. É ou não é? Quando eu orava, eu dobrava meu joelho, eu clamava. Eu me lembro de experiências de oração respondida assim muito rapidamente. Por que isso acontece? Porque Deus está criando os alicerces da nossa fé. Entende isso? Amém, meus irmãos? Então eu acredito que isso aconteça justamente para nos fortalecer, para que o nosso coração, outrora oscilante e duvidoso, passe a estar firme. Só que esse tempo passa. E a gente vai vivendo a vida cristã, e aí a gente começa, em alguns momentos, a viver crises. Crises. E como eu falei para você, a primeira coisa que acontece é o constrangimento. Por que eu estou assim? Por que depois de tanto tempo ainda, já na igreja, eu não sei quanto tempo você tem, eu tenho 31 anos. Aqui talvez haja pessoas com mais tempo. E eu estou falando de uma experiência própria, que eu também às vezes enfrento crises de fé. Que nós não estamos isentos, irmãos. Quem era Asaf? Queridos, Asaf era ninguém menos do que um dirigente de louvor. Olha isso.
Asaf, ele ocupa uma posição muito importante na história de Israel. Quando Davi, ele organizou o serviço levítico, não havia templo ainda, né? O templo vem com Salomão, mas quando Davi, ele organizou, ele trouxe a arca de volta para Jerusalém, preste atenção, e ele construiu uma tenda para colocar a arca. A Bíblia diz que Davi instituiu turnos de adoração, instituiu turnos de louvor. E aí, Asaf, ele ficou como responsável de um desses turnos. Amém? Ele ficou responsável, ele tinha essa responsabilidade. Não somente isso, mas também quando o templo foi levantado, quando o templo foi construído, naquele momento ali, em que a palavra de Deus diz que a glória do Senhor encheu aquele lugar, aonde foi construído o templo, Asaf estava lá. Asaf fazia parte daquele coro, daquele grupo de irmãos e de levitas que estavam adorando a Deus. Então, nós não estamos aqui, queridos. Querido, Luca, deixa do jeito que está, tá? Isso, pode deixar, não tem problema não. Então, escute uma coisa. Ele estava lá, adorando ao Senhor, e ele não era um crente, como eu falei para você, novo na fé. Estão entendendo isso? Amém? Ele não é o que Paulo chama de neófito. Alguém que tem pouca experiência. Pelo contrário, não somente isso, irmãos, ele não era só dirigente de louvor, ele era compositor. Quando a gente pega aqui o Salmo 73, ele abre o livro 3 dos Salmos. Os Salmos é composto por 4 livros. O Salmo 73 abre o 3º livro. Sabe quantos salmos no 3º livro são de Asaf? 10. 10. Do 73 até o 83, 11 na verdade, é de Asaf. Asaf compôs 12 salmos. O Salmo 50 é um salmo de Asaf. E do 73 até o 83 é um salmo dele. Então nós estamos aqui falando de uma pessoa, preste atenção, que não começou na fé ontem. Entende isso? Amém, igreja? De uma pessoa que tinha a responsabilidade de levar o povo à adoração. Uma pessoa que tinha a responsabilidade de se colocar diante do povo e dizer assim: agora nós vamos cantar as verdades de Deus para adorá-lo. Só que houve momentos em que ele fez isso, mas passando por crise de fé. Compreenderam isso? Amém, igreja? Queridos, quem dera que tudo fosse um mar de rosas na nossa vida. Quem dera que o tempo todo nós estivéssemos no fogo azul. Que bênção seria se o tempo todo nós chegássemos aqui na igreja, cheio de alegria, hoje eu vou louvar a Deus, hoje é domingo, dia de adorar o Senhor, eu vou cantar, o cara não vai nem precisar falar para mim cantar, eu vou cantar, eu vou adorar. E a gente sabe que tem dias que é assim, mas a gente sabe também que tem dias a gente se levanta e fala assim: meu Deus, como é que vai ser hoje? E ainda hoje é domingo. Eu tinha que ir lá te adorar. Vou lá. Mas, meu Deus. Ô, Pai. E aí que eu falei para você, entra o constrangimento, a tristeza. Por que eu estou passando por isso? Eu estou precisando de uma renovação. E é o que esse salmo, ele vai nos apontar, igreja. O que esse salmo vai nos apontar é um caminho para que haja uma renovação na sua vida nessa manhã. Talvez você está passando nesse momento por uma crise de fé. E uma coisa que eu queria que você compreendesse, que o que eu amo a palavra de Deus. Por que eu amo as escrituras, meu irmão? Porque as escrituras, elas não escondem as fraquezas humanas. É verdade ou não é? Não esconde. A Bíblia, ela não tenta, em momento algum, apresentar um super-herói para nós. Não é porque crê, não é porque tem fé,
que está o tempo todo. Não, a gente olha para as Escrituras, meu irmão, e a gente vê grandes homens de fé que passaram por momentos bastante difíceis. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Quando a gente olha para Elias, um homem que orou, que Deus mandou que ele orasse, orou, não choveu durante 3 anos e meio, um homem que viu Deus sustentá-lo de forma milagrosa, um homem que viu o corvo trazer carne para ele, um homem que viu um ribeiro ali saciando a sua sede. Quando acabou a água do ribeiro, foi para a casa de uma viúva que não tinha nada, uma viúva que disse assim: olha só, eu não tenho nada para te dar, o pouquinho que eu tenho aqui, eu vou fazer um bolinho para o meu filho e para mim, a gente vai comer e vai morrer. Mas um homem que viu Deus trazer a provisão para a vida dele, através do instrumento menos provável, amém, igreja, que era uma viúva faminta, um homem que viu e que orou por uma criança morta, que trouxeram para ele, que era o filho dessa mulher, e que ele orou, e que ele viu essa criança ressuscitar, mas que diante de uma palavra de Jezabel, se desanimou de uma tal forma, se abateu de uma tal forma, meu irmão e minha irmã, que chegou a orar e pedir para Deus: basta, tira a minha vida. Então, meus amados, primeira coisa que eu quero te dizer nessa manhã: não fique constrangido. Não fique constrangida quando isso acontecer. Isso vai acontecer mais vezes. Eu não quero ser o profeta do caos. Eu não quero dizer que isso vai terminar. Eu quero crer que essa manhã, se o Senhor está enviando essa palavra para nós, eu quero crer que Ele vai renovar a fé daqueles que crerem. Ele vai restaurar esses alicerces. Porque talvez a tua fé esteja como a fé de Asaf. Asaf está oscilante, irmãos. Asaf está desanimado. Ele está dizendo assim: mas foi em vão. Está sendo em vão minha fé, a minha fidelidade, porque aqui é fidelidade, o coração limpo. Esse coração limpo que ele fala aqui no versículo 1, verdadeiramente Deus é bom para com Israel, com os limpos de coração. Aqui você entenda que ele está dizendo para aqueles que são fiéis. Amém, igreja? A interpretação aqui não há outra. Mas quando Asaf olha para a sua vida e a vê cheia de aflição, porque ele diz isso no versículo 14: toda manhã eu tenho sido afligido, eu tenho passado por lutas constantes. Mas o problema é que quando eu olho para o meu lado, quando eu olho ao meu redor, eu vejo gente que não tem o menor temor, que pelo contrário zombam de Deus. São ateus. São ateus. Eles questionam a existência de Deus. Você acha que Deus existe? Você acha que Deus realmente sabe do que você está passando? Olha o que está acontecendo com você. Olha a sua vida. Você enche a sua boca para dizer que você é crente. Você enche a sua boca para dizer que você é cristão. Olha a sua vida. Você acha que Deus realmente está vendo o que está acontecendo com você? E isso foi amargurando aquele homem, meu irmão e minha irmã. Mas como eu falei para você, o que eu amo das Escrituras é que ela não apresenta o homem como um super-herói, sempre firme, sempre convicto. Mas a palavra de Deus nos apresenta o homem, muitas vezes, frágil, oscilante, mas que vai encontrar no seu relacionamento com Deus a resposta para os seus conflitos. Amém, igreja? Amém, meus irmãos? A Bíblia nos mostra que a vida da fé, a caminhada com Cristo,
nem sempre é tão triunfante como a gente imagina. Nem sempre é uma vida sem problemas, como algumas teologias por aí gostam de alardear, mas com desafios. A vida da fé é uma vida de desafios, é uma vida de dificuldades, que no primeiro momento, como eu falei para você, pode gerar certo desânimo e até mesmo confusão. Nós olhamos para esse homem e o vemos assim, igreja. É só você olhar para o versículo de número 16. Ele diz assim: em só refletir para compreender isso. O que ele fala? Queridos, olhe para mim e preste atenção. O que antes era convicção, agora é dúvida. Entende isso? Aquilo que antes era fundamento, agora está abalado, ele está desanimado, ele está confuso. Porque os olhos dele, e esse é o problema, irmãos. O que eu queria começar mostrando para você aqui na palavra de Deus nessa manhã, é que talvez seja assim que você chegou aqui, como ele. E talvez você está aqui como Asaf. Porque olha o que ele fala no versículo de número 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Talvez você está assim aqui nessa manhã, ó. Pastor, está faltando isso aqui, ó. Talvez você está assim nessa manhã, e não somente nessa manhã, mas isso já está vindo de algum tempo. Não é de hoje, não começou hoje. Talvez você está aqui, cabeça, sabe, e você está vivendo esse dilema já de muito tempo. Pastor, está faltando isso aqui, ó. Igreja, o que eu quero que você entenda, a beleza desse texto é essa. Nós estamos falando de um ministro de louvor. Amém, igreja? De um homem que não se escondeu da sua crise, que não disfarçou a sua crise, porque é o que a gente quer fazer às vezes, irmãos. A gente acha que disfarçar a crise, a gente acha que às vezes fazer de conta que não está acontecendo nada é melhor. Não, é preciso encarar. Quem entendeu isso aí, diga amém, Jesus. Você não está sendo menos agradável a Deus por causa disso. Escute, se o teu medo, se a tua fuga tem sido porque eu sei que eu não estou agradando a Deus com isso, Ele já sabe. Você não precisa falar, Ele sabe. E o que eu quero que você saiba, e Ele quer que falar para você nessa manhã, é que o prazer dEle na sua vida não está porque você está abatido ou você está triunfante. O prazer dEle na sua vida é porque você está em Cristo. Amém, meu irmão e minha irmã? Não fique tentando fugir dessa crise que você está passando. É preciso olhá-la de frente. Olho no olho. Quem entendeu o que eu estou falando aqui, diga amém, Jesus. Ah, você está aí? Você se levantou? Veio uma crise? Então eu não vou disfarçar. Eu não vou jogar para debaixo do tapete. Eu tenho que encarar isso. Porque, meu irmão, ou você vai encarar, ou você vai se afastar. Escuta isso. Escuta isso, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Ou você vai combater essa sua crise, encará-la de frente, sem querer esconder. Estão entendendo isso? Sem querer mascará-la, colocar debaixo do tapete. Porque veja bem, você já está há algum tempo mascarando isso. E não está passando.
Já está há algum tempo assim, sabe? Não, não, vai melhorar. Vai. Aí bate o desânimo de novo. Não, não, agora vai melhorar. Só que não está melhorando. Porque você está fugindo. Tem que encarar. Tem que encarar. Tem que buscar a Deus, meu irmão e minha irmã. Recebe essa palavra nessa manhã na sua vida. Porque o problema não é você ter uma crise de fé. O problema é você continuar permitindo que essa dúvida e que esse desânimo aumente mais. É preciso estancar o sangue. Quem entende isso aqui, diga amém, Jesus. Se você tem uma hemorragia, e a hemorragia ela vai trazer risco de morte, sim ou não? Vai ou não vai? Vai. Se não estancar, vai morrer. E o que o Senhor está falando para você nessa manhã é isso. Acorda. Ei, há uma crise. Os alicerces foram abalados. Mas você precisa estancar, você precisa deter isso. E aqui ele começa, vamos comigo no versículo 1. Ele começa fazendo uma comparação entre ele e Deus. E ele começa dizendo, de fato, certamente. E o que é interessante a gente entender aqui, meu irmão, é que ele escreveu esse salmo depois de ter passado pela crise. Amém? Entenda uma coisa, esse salmo é composto depois da crise. Então ele já começa dando um testemunho. Dizendo o seguinte, olha só, não duvide. Tenha certeza, Deus é bom para com Israel. Amém, irmãos? Amém, igreja? Sabe por que ele está falando isso? Porque ele duvidou disso. Compreende? Ele está fazendo uma afirmação de uma coisa que num dado momento ele duvidou. Porque ele vai dizer isso para nós. Versículo 2, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que desviasse os meus passos. Então o contraste entre ele e Deus, Deus é bom. E ele não é bom, igreja, porque ele dá coisas. Ele é bom porque a sua natureza é uma natureza de bondade. Amém, igreja? Ele é bom, não porque ele faz o que eu quero. Ele é bom porque a sua essência é uma essência boa. E de alguém que é assim, eu não posso esperar nada diferente do que bondade. Essa crise está te levando a duvidar da bondade de Deus. De uma coisa que é imutável. Porque Deus foi bom. Porque Ele é bom. E Ele vai continuar sendo bom. Você entende isso? E Ele fala, mas quanto a mim, eu quase me desviei. Ou seja, Deus é bom, mas eu não sou. Entende isso? Olha como eu sou oscilante. Olha quem eu sou. Eu sou uma pessoa que coloquei em questão a minha fidelidade a Deus. Porque é mais ou menos isso aqui. Entende isso? Porque ele está falando o seguinte: quase me resvalaram os pés. Ele quase caiu. Entende isso? Amém, igreja? Ele está falando de uma possível queda aqui. Ele está dizendo aqui que pouco faltou, como eu falei para você. Talvez você está assim, ó. Está faltando pouco. Mas ele fala para nós, igreja, no versículo 3. Ele fala algo assim que algo que a gente tenta esconder, que são os nossos defeitos. Ele fala, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Que confissão, hein, igreja? Que confissão. Querido, deixa eu te falar uma coisa.
Você está em crise? Estou. Qual é o fundo dessa crise? Compreenderam o texto aqui? Compreenderam ou não? Vou ler de novo. Os meus passos quase se. Por quê? Eu invejava. Então entenda uma coisa, irmãos. O problema de Asaf, no fundo, não está em quem Deus era. Mas aquela crise que Asaf está passando de fé, revelou algumas coisas do seu caráter. Sim ou não? Nada é sem propósito. O que é que essa crise que você está passando está revelando a teu respeito? Encare isso de frente. Entenderam agora? Sim ou não? O que é essa crise? Há uma crise, eu não estou bem, eu estou confuso, eu estou em dúvida com coisas que para mim antes eram convicções, estava tão firme, mas agora não estou mais. Está faltando pouco. Mas olhe para si. Olhe para si primeiro. Porque o que nós podemos entender desse texto é que ele está com os olhos no lugar errado. Sim ou não? Compreenderam isso? Ele está com os olhos no lugar errado. Eleva os meus olhos para os... De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor? Talvez, meu irmão e minha irmã, você tem que mudar a tua visão. Está com uma visão muito rasa. Sabe por quê, igreja? Porque a nossa visão, ela é uma visão limitada. Porque por mais longe que a gente consiga ver algo, ainda assim, no nosso horizonte, há um limite. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Você vai na praia. A praia é um bom local para a gente fazer esse exercício. Você não consegue ver o horizonte lá longe? Consegue ou não consegue? Por mais longe que os teus olhos consigam chegar, ali é o fim? Se você chegar lá, aonde os teus olhos enxergaram, você vai ver que há um tanto maior ainda na frente. E aí eu pergunto, quem consegue ter essa visão do todo? Deus. Compreendeu isso? Sua visão é limitada. Você está olhando apenas para a questão periférica. Ele fala aqui, eu invejava os arrogantes. Ao ver a prosperidade dos maus, para eles, vamos lá comigo, verso 4 em diante, não há preocupações, seu corpo é forte, sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba, eles são soberbos, cinge como um colar, eles são violentos, igreja, a violência os envolve como um manto, os olhos saltam-lhe de tanta gordura. Aqui, meu irmão, é uma metáfora que Asaf usa para dizer o seguinte, eles são cobiçosos. Como eles são cobiçosos, o coração deles brotam fantasias. Versículo 8, zombam, falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus. A língua deles percorre a terra, por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem, como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, sempre tranquilos, aumentam as suas, igreja, riquezas. Eu pergunto para você, há alguma mentira aqui? Não. Eu pergunto para você, você já se deparou com esse tipo de situação? Eu creio que já. No teu trabalho, na tua família. Pessoas que são super infiéis. São ateias mesmo, zombam de Deus, zombam da sua fé.
mas que tudo vai bem. Que para eles não tem problema, não tem dificuldade, todas as portas se abrem. Tudo que faz prospera. Não tem nenhum tipo de dificuldade, ao passo que você que está aí lutando, entregando a tua oferta, entregando o teu dízimo, sabe, fazendo bem para quem você pode, as coisas parecendo cada vez mais difíceis. E aí é o que eu quero que você entenda, meu irmão, que você não fique constrangido, que Deus conhece a sua estrutura. Deus conhece a sua estrutura, mas Deus está esperando uma atitude sua. Porque veja bem, olha só, vamos lá. Quais são os efeitos da crise na vida de Asaf? Desânimo e confusão, versículos 13 até o 16. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Ou seja, não está valendo a pena ser fiel. Pois o dia inteiro eu sou afligido e cada manhã sou... Versículo 15. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, Jair teria traído a geração de teus filhos. Uma coisa a se aprender com Asaf aqui, escute. Nos momentos de crise, fique calado. Nos momentos de crise, preserve a fé dos outros. Amém, meu irmão e minha irmã? Fique calado no sentido não de não pedir ajuda. Porque nós saímos agora de uma série de mensagens que diz que nós temos que levar os fardos uns dos outros, que nós temos que confessar as nossas culpas uns para os outros. Então ficar calado aqui não é você ficar calado sofrendo sozinho, não. Mas é você tomar cuidado com a fé das pessoas que estão à sua volta. Amém, igreja? Amém, irmãos? Porque isso pode prejudicá-las. Isso pode trazer danos para a fé delas. Então, fique em silêncio. E ele termina aqui, versículo 16. Em só refletir para compreender isso, achei a tarefa pesada demais. Ou seja, como eu falei para vocês, ele está confuso. Só que, versículo 17, igreja. Aqui acontece a grande mudança, irmãos. É aqui que começa a acontecer a recuperação dos alicerces da fé desse homem. E aí é que eu digo para você, você está em crise? Amém. Não há nenhum problema. Você está enfrentando desânimo? Amém. Não há nenhum problema. Você está confuso, confusa com relação àquilo que você um dia creu e hoje você não está crendo mais? Amém, não é o problema. O problema é que hora você vai se levantar para combater isso. Porque se você não combater isso, escute, vai acabar se afastando cada vez mais do Senhor, meu irmão e minha irmã, e não é da igreja, porque a igreja, ela é consequência do seu relacionamento com Deus. Sabia disso? Deixa eu te dizer uma coisa. Estou desanimado com a igreja. Pode ter certeza que você não está orando. Você não está buscando Deus. Você não está perto de Cristo. Porque quem está perto de Cristo está perto da sua noiva. Você entende isso? Quem está perto de Cristo ama a sua noiva como Ele amou. O seu desânimo com a vida da igreja, o seu desânimo em se levantar domingo para vir adorar, está revelando só uma coisa: você está se afastando de Deus. E aí? O que você vai fazer? Hein, meu irmão e minha irmã? Porque não vai adiantar você ficar passivamente dizendo assim: Deus, estou em crise, Deus. Deus, estou em crise. Ó, tá faltando isso aqui, hein? Faz alguma coisa aí, hein, Deus. Faz alguma coisa aí. Porque é o que a gente quer, igreja. É o que a gente quer. A gente quer ficar deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar à luz do céu profundo,
esperando que Deus sopre. E aí a gente vai dormir, gata borralheira, e vai acordar Cinderela. Lá ele. Amém, meu irmão? Mas é mais ou menos isso o exemplo. O que acontece? A gente espera isso. A gente acredita nisso. Não, tem que ser intencional. O que diz o versículo 17? Até que entrei aonde, igreja? E descobri, olha só, tudo aquilo que eu pensei, eu estava equivocado. Olha que beleza. Eu pergunto, começou a renovação ou não começou? Agora, onde é que começou a renovação? Parado, passivo, num ambiente, meu irmão, de desânimo e de confusão? Ou a renovação acontece quando ele intencionalmente busca a Deus? É isso. Deus está chamando você de volta nessa manhã. Deus está dizendo para você: busque a minha presença. Mas pastor, eu não tenho vontade. Você acha que Asaf tinha? Hein, igreja? Olha para esse diagnóstico aqui. Você acha que Asaf, e olha que ele era o que eu falei para você? Dirigente do louvor. A gente não sabe, o texto não diz isso, irmãos. Mas quantas vezes ele foi ministrar aquele louvor quebrado? Entende isso? Quantas vezes ele foi ministrar aquele louvor arrasado, nessa crise, sem vontade? Mas agora ele foi intencional. Eu entrei no santuário de Deus. Queridos, e aí eu queria pensar com você, e eu fiquei pensando, o que é que Asaf viu naquele lugar que mudou a vida dele? Ah, foi o louvor? Não, não foi o louvor não, meu irmão. Porque ele não entrou ali como ministro de louvor. Ele entrou ali como uma pessoa que precisa do socorro de Deus. Ele não entrou como um dos dirigentes da música. Ele entrou como um servo abatido, cansado, confuso, desanimado. Porque o que Deus quer de nós é isso, igreja. Sabe o que é lindo no Salmo 51? O Salmo 51 é um salmo que todo mundo conhece, o Salmo de Davi, que ele compôs depois de ter sido restaurado por causa do pecado que durou muito tempo, aquele vazio na vida de Davi. Mas uma coisa ele fala assim: Senhor, eu sei que o Senhor ama a verdade no íntimo. Agora eu sei que não adianta a aparência. Que não adianta Deus querer ficar mostrando uma imagem de algo que não está sendo verdade no meu coração. O Senhor ama a verdade no íntimo. Então quando Asaf se coloca naquele lugar, ele não está dizendo: Deus, aqui está o teu ministro de louvor. Deus, aqui está um homem cansado. Deus, aqui está um homem desanimado. Deus, aqui está um homem confuso. Socorre-me. É isso. Se coloca diante de Deus assim, meu irmão e minha irmã. E o que é que Davi, o que Asaf está vendo ali? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você entrava, a primeira coisa que se via, a visão era do altar do sacrifício. Entende isso? Asaf, ele entrou no santuário. A primeira coisa que você via era o altar do sacrifício, aonde os sacerdotes recebiam aquelas ofertas dos pecadores que estavam em busca de reconciliação com Deus. Entregavam as suas ofertas, colocavam a mão sobre aqueles animais, os animais eram imolados, o sangue era derramado. Escute, as imagens que a gente geralmente tem do templo é de uma coisa muito limpa. As imagens que nós temos hoje do serviço do templo é de homens que estão, fica assistindo a novela da Record,
E aí fica vendo, né? Achando assim, todo mundo limpinho, com aquela roupa branca. Aquilo era um açougue, meus irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Aquilo era um açougue. Animais morrendo o tempo todo, sangue sendo derramado o tempo todo, sacerdotes aspergindo sangue ali nos 4 cantos do altar, fogo pegando, pedaços de carne carbonizada. Que beleza nisso, igreja! Que limpeza nisso! Irmão, só há terror. É uma imagem ruim de ver. Sabe por quê? Porque é Deus ensinando a Israel: a morte é algo cruel, o pecado é algo terrível, que merece ser punido com a morte. Tudo ali era didático. Vocês entendem isso, igreja? Tudo ali era didático. Era Deus ensinando para aquele povo. Queridos, eu imagino até o cheiro. Cheiro de sangue não é um cheiro muito bom, concorda comigo? É ou não é? É o cheiro que tem aquele lugar. Sangue, pedaços de animal em cima do altar. E você já viu o cheiro, né? Carne queimando, às vezes tem um cheiro bom, outros nem sempre. Por isso é que os sacerdotes colocavam incenso, meu irmão, para que houvesse um cheiro um tanto melhor naquele lugar. Com certeza a mosca para tudo quanto é lado ali, igreja. Porque Deus está ensinando a Israel: o pecado é algo grave. O pecado é algo terrível, passível de morte. Quem pecar vai morrer. Só que, o que é que Asaf está vendo? Que alguém está morrendo no lugar do pecador. Escute isso aqui, preste atenção que isso é interessante você entender. Ele está vendo toda essa cena de horror que o pecado causa. Mas ele também está vendo que esses pecadores colocam a mão sobre a cabeça do animal, confessam os seus pecados, e aquele animal morre no lugar do pecador. Por que Asaf está dizendo no versículo 1? Verdadeiramente Deus é bom com Israel. Porque Israel tem o que os ímpios não têm: um caminho aberto para Deus. Um caminho de reconciliação. Deus é bom para com Israel, porque Ele preparou um caminho, e Ele preparou um substituto. Eu peco, mas eu não morro. Eu venho, eu trago uma oferta, eu confesso o meu pecado, eu coloco a mão sobre aquele animal e ele morre no meu lugar. Eu tenho um substituto, e esse substituto garante a minha comunhão com Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, igreja. Querido, isso aponta para Jesus Cristo, meu amado e minha amada. Nós temos que olhar para essa cena e lembrar do nosso amado Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida. Sabe por quê? Porque, meu irmão, talvez a crise de fé que você está passando é porque você não tem o que eles têm. Só que se alegre nessa manhã. Você tem o que eles não têm. Você tem um Salvador. Você pode glorificar o Senhor por isso, igreja? Você pode adorar o Senhor por isso, igreja? É por isso que ele fala no versículo 1: verdadeiramente Deus é bom. Deus é bom com esse povo, porque aquele povo, eles são violentos, eles zombam de Deus, eles são até fortes, eles têm saúde, mas ai do fim deles, porque uma hora eles vão se encontrar com esse Deus, e eles não têm quem o substitua, mas nós temos
Por isso que Deus é bom conosco. E aí, meu irmão, vamos continuar aqui no texto, porque tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar, porque ele começa a dizer aqui, meu irmão e minha irmã, olha, eu entrei no santuário de Deus e eu descobri o fim deles. Compreendeu o que eu estou falando aqui? Sim ou não? Eu entendi que eu estava equivocado nas minhas conjecturas. Entendeu isso? Amém, igreja? Eu entendi que eu estava errado. E tudo que eu pensei não era verdade. Porque olha aqui, versículo de número 18. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como são destruídos num instante. Veja bem, meu irmão, são totalmente aniquilados de terror, como acontece com um sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Ou seja, tudo aquilo que ele falou dos ímpios nos primeiros versos, agora ele está colocando a visão de Deus. Você entende isso? Olha como é que a visão desse homem mudou. Amém, igreja? Primeiro a visão dele. Entende? Ele achava que era sadio, que era forte, que era próspero. Mas depois de ter entrado no santuário de Deus, depois de ter entendido que eles têm o que é de mais importante, um caminho para Deus, que é mediado por um animal que morre, por um sangue que não é o dele, que é um outro sangue derramado, e que ele pode ter comunhão com Deus, ele se alegra. E ele diz ainda no versículo de número 20, 21, quando o meu coração, olha que coisa linda aqui, igreja, quando o meu coração estava cheio de amargura, e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido, sem entendimento, eu era como um animal. Olha que coisa séria, igreja. Mas o que ele fala nos versículos seguintes? Versículo 23 e 24. Deus estava ali. Amém, igreja? Olha que beleza, irmãos. Deus não o abandonou, mesmo no estado que ele estava. Amargurado, irracional, era como um animal. Mas ele reconhece, eu não estava sozinho. Ele estava segurando pela minha mão direita. Ou seja, lembra que ele falou assim, olha só, inútil tem sido manter o coração limpo e lavar as mãos na inocência? Lembra que ele falou isso? Sabe o que ele entendeu agora? Ele entendeu que até aquela fidelidade que ele estava tendo com Deus era fruto da graça de Deus. Deus estava ali, o segurando. Querido, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, a crise está brava. As coisas estão complicadas. Está faltando pouco, talvez. Mas eu quero dizer, você não está sozinho. Deus tem segurado você pela sua mão direita. Você continua de pé. Talvez você nem entenda como, mas você tem permanecido de pé por causa da graça dele derramada sobre a tua vida. Ainda que você esteja amargurada e amargurada como um animal irracional, o Senhor te diz, ainda assim eu continuo te amando, sendo o teu Deus, e eu estou com você. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Enfrente a sua crise, meu irmão e minha irmã. E a restauração é certa. Vamos comigo aqui a partir do versículo 25. Ele diz, olha que coisa linda, igreja. Leia esse texto, mas leia com beleza. Leia para você. Olha as palavras de alegria.
As palavras de satisfação, de confiança. Olha que mudança. Leia, por favor. Leia esse texto e veja que mudança no coração desse homem. Aquele que começa dizendo, eu quase me... Olha, quase que eu tropecei, hein? Quase que eu caí, hein? Quase que eu me afastei. Ele está dizendo assim, quem tenho eu no céu além de ti? Quem eu poderia querer na terra além de ti? O que é isso, igreja? Satisfação em Deus. Versículo 26, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O que é isso, igreja? Confiança. Aquele que estava oscilante, aquele que estava duvidoso, agora está confiando no Senhor. Versículo 27, os que se afastam de ti, olha aí, certamente perecerão. Tu destrói todos os que são infiéis contigo. Entenda isso, meu querido e minha querida. O salmo começa com esse homem oscilante, invejoso, amargurado, e termina com um homem totalmente satisfeito em Deus, com um homem confiante em Deus, com um homem firme em Deus. E aí ele termina no versículo 28. E olha que diferença, igreja. Do versículo 13 para o 28. Ele usa a mesma palavra. Volta no versículo 13. O que ele fala no versículo 13? É a mesma palavra do versículo 2, tá? Esse com certeza, no original também daria aqui o quanto a mim. Do versículo 2 também, quanto a mim. Mas agora há uma mudança. Entenderam? Há uma mudança, veja bem. Versículo 2. Quanto a mim, os meus pés, os meus passos. Versículo 13. Quanto a mim, ainda que, olha, escuta aí. A tradução foi certamente, mas a palavra no hebraico, ou com certeza, no hebraico é a mesma palavra do versículo 2. Quanto a mim, inútil foi conservar puro o coração. Entendeu isso? E agora no versículo 28 ele tem um outro quanto a mim. Ele mostra a restauração que houve na vida dele. Quanto a mim, o que ele quer agora, igreja? Hein, meu irmão? Houve uma mudança ou não houve? Aquele que pensou que ia se afastar, aquele que pensou que ia cair, agora está dizendo, como eu quero estar perto dele. Como eu preciso estar perto dele. Bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio. E aí, igreja, para proclamar todas as suas obras. Nós temos um evangelista aqui. Amém? Nós temos um homem que está evangelizando. Um homem que está proclamando, trazendo as boas novas de Deus. Que mudança, igreja. Que mudança de um homem fraco, oscilante, invejoso, desanimado, para um proclamador da palavra de Deus. Queridos, eu termino esse sermão chamando a atenção de todos vocês, e eu queria que você abrisse comigo em Romanos capítulo 8. E eu termino fazendo algumas considerações, depois nós vamos ler o texto. Escute. O Senhor continua te amando, mesmo nessa crise, tá? Porque o prazer dele está em Cristo, na sua vida. Não em quem você é, e não no que você faz. Ele te ama. Quero que você entenda também que você precisa encarar de frente. Que você vai ter que ser intencional nessa busca. Que você não pode continuar sentada, esperando que um vento sopre.
Seja intencional. Vá para a presença de Deus. Nem que esteja se arrastando. Eu não estou falando aqui de igreja, eu estou falando aqui de presença de Deus. Eu estou falando aqui de entrar no teu quarto, fechar a tua porta e se derramar na presença dEle. Vá, seja intencional. E a terceira coisa que eu quero falar para você nessa manhã, meu irmão e minha irmã, não mascare mais. Não disfarce mais. Isso não está te fazendo bem. Seja sincero diante do Senhor. Mas, por último lugar, olhe para onde você tem que olhar. Não se compare com os outros. Ontem eu ouvi uma frase, jantando com uma pessoa, e ele falou assim para mim: pastor, cuidado com a comparação. A comparação é ladra da alegria. Eu falei assim: vou pregar isso amanhã. Vou pregar sobre isso amanhã. E é uma grande verdade, igreja. Não fique se comparando com ninguém ou com nada. Olhe para onde você tem que olhar. E para onde é que você tem que olhar? Para Cristo. Porque Cristo é o santuário de Deus. Sabia disso? Cristo é o tabernáculo de Deus entre os homens. Olhe para Jesus. Olhe para a cruz. E aí você vai entender uma coisa, meu irmão. Romanos, capítulo de número 8, verso de número 31. Acharam? Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele, olha que coisa linda aqui, que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha para mim. Eu termino dizendo uma coisa para você. Você precisa valorizar mais o que você tem. Precisa. E valorizar mais o que você tem é valorizar Jesus na sua vida. Porque eles podem ter uma baita de uma casa. Eles podem ter uma baita de uma conta com muitos zeros. Eles podem ter um baita carro. Eles podem ter uma baita herança. Mas naquele dia, quem será o mediador deles entre Deus e eles? Naquele dia, que todos estarão diante do Senhor para prestar contas da sua vida. Quem será o mediador deles? Você tem um mediador, que é Jesus Cristo. Aquele dia, quando Deus te chamar na sua presença e perguntar para você: Karen, onde você está? Ana Carla, onde você está? Carla, onde você está? Célia, onde você está? Vinícius, Caroline, Giovana, Vitor, Rafael, Lourdes, Rosângela, onde você está? Você vai dizer assim: em Cristo, Deus. Eu estou em Cristo. Sabe o que você vai ouvir dele? Então entre, bendito do meu Pai, e possua por herança o reino que Ele está preparando para você desde a fundação do mundo. Valorize o que você tem, meu irmão. Entra na presença de Deus. Olhe com mais carinho e com mais dedicação a Cristo Jesus. Porque quando você fizer isso, você vai poder dizer, como Asaf disse: verdadeiramente Deus é bom para com o seu povo. Porque nós temos um mediador, nós temos o substituto que morreu por nós naquela cruz. Enquanto eu preparava essa mensagem, só me veio uma música, eu quero cantar com você. Curva a sua cabeça.
Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala. Para que, igreja? Para te adorar. Oh, leva-me, oh, leva-me para te adorar, para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Oh, Senhor. Obrigado, Deus, por essa palavra nessa manhã. Obrigado por teu amor revelado a nós nesta palavra. Obrigado por não nos rejeitar nos nossos momentos de crise. Obrigado, Senhor, por nos amar, mesmo quando o nosso coração se azeda, se amargura, mesmo quando a gente se torna como animais irracionais, o Senhor continua do nosso lado. A tua destra continua nos sustentando. Nós somos frutos da tua graça, Deus. Nós reconhecemos isso nessa manhã, Jesus. Que nós só estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado. Tudo aquilo que a gente pensava, Pai, nós estamos equivocados. Oh, Deus, a gente pode não ter o que eles têm, mas eles também não têm o que a gente tem, que é Cristo Jesus. E nós te louvamos por Cristo Jesus nessa manhã, Deus. Nós não queremos te louvar pelas bênçãos recebidas, não, Pai. Nós queremos te louvar por Cristo Jesus, que é quem nos livra de toda condenação, de toda culpa, da morte, do pecado, e nos leva para ti. E hoje nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, como nós cantamos aqui, pelo sangue de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a te amar mais, Senhor. Ajuda-nos, Pai, que os nossos olhos continuem em ti, porque aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós podemos duvidar dele? Fortalece a nossa fé. Restaura os alicerces da fé do teu servo e da tua serva, que entrou aqui nessa manhã abatido, que entrou aqui nessa manhã desanimado, que entrou aqui nessa manhã cansado, cansada. Ó Deus, restaura, ó Deus, renova, ó Deus, põe de pé de novo o teu servo e a tua serva. E nós oramos te pedindo isso, no único nome que nós podemos pedir, no santo e poderoso nome, no nome de Jesus Cristo. E a igreja do Senhor diz...